Olá, companheiros, tudo bem? Mais um episódio do Rotary Talkcast do Clube Santo André Norte. Estamos aqui hoje com a presença ilustre de um companheiro de 30 anos de história aqui dentro do Rotary. Tem muito conteúdo aqui para nos passar aqui nesse episódio. E é uma pessoa, uma grande personalidade dentro do nosso clube, faz parte do conselho do nosso diretor do nosso clube. Foi presidente por 2 vezes no anos 2006, 2007, 2013 e 2014. Formado em publicidade pela Escola Pan-Americana de Artes, né? Desenho industrial na Faculdade de Mauá e pós-graduado na ESPM, né? Em marketing. Então, estamos aqui, né? 30 anos de Rotary, né? Vai ter conteúdo à beça. Estamos aqui nada mais, nada menos do que Nilson Colombo. Tudo bem, Nilson? Tudo bem, Adriano, tudo em ordem. Seja Obrigado. bem-vindo aí ao Rotary Talkcast do agradeço. Clube Santo André Norte. Aí. Parabéns, inclusive, pela iniciativa. Imagina, tudo pelo nosso clube aí. Alguma das estratégias que a gente tem aí de incumbência com imagem pública para essa nova gestão. Bacana. Então, o objetivo desse Rotary é trazer, né, personalidades, pessoas que vivenciaram aí. Você que está dizendo, personalidade. É uma grande personalidade, não só do Rotary, como de Santo André. Apenas um companheiro do clube. Uma grande influência também aqui em Santo André. Isso aí. Vamos lá. E aí, Nilson? Me conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória inicial. Você sempre foi de Santo André, nascido e criado? Nasci na Vila Pires. Legal. Perto ali do clube Ararais. Pertinho daqui, né? Pertinho daqui, perto é do lado. Aramaçã. Joguei muita bola no clube da Pirelli aqui. Sei. 3 quadras daqui, né? Pertinho. Coincidência, já morava perto do Aramaçã, né? Também. Tava ali. Legal. Isso aí. A gente usa bastante aramaçã lá nas festas alemãs, né? Exatamente. Mal imaginava eu que ia um dia, né? Assim um dia. Legal. E como é que foi a sua infância, sua juventude, né? O que você fazia, do que você brincava, como que era essa... Conta um pouquinho do Nilson pessoal. Vamos lá. A infância mais tradicional possível, que hoje, infelizmente, a gente não vê mais, né? Mas ir a pé para a escola, coisa que hoje é inimaginável você deixar um filho ir sozinho para a escola com 7 anos de idade e atravessar a avenida. Verdade. Né? Mas era assim. E aí estudei num colégio estadual, na Vila Pires. EPSG, professor Benedito Gomes de Araújo. Sei. E se não escrevesse direito, apanhava da professora. Tinha que escrever todo dia o nome da escola. Escola estadual de 1º e 2º grau. Certo. Né? Enfim. Então, estudei ali. Dali eu saí, fui fazer o colégio técnico no Singular. Sei, conheço. E me formei em técnico em eletrônica lá, mas nunca atuei na área. Chegou a se formar, então? Me formei, sou técnico em eletrônica. Caramba! Você, né? Eram 3 cursos muito famosos na época, né? Era processamento de dados, publicidade e técnica eletrônica. Certo. E eu não sei por que eu fui parar em técnica eletrônica. Mas seus pais faziam o quê? Você tinha alguma referência? Não, nenhuma. Minha mãe era dona de casa, cuidava dos filhos. Legal. E tinha filho para cuidar. Então quantos filhos? 6. 6 filhos. São 6, né? Todos os irmãos vivos aí, graças a Deus. E meu pai era metalúrgico, trabalhava na indústria. Entendi. Né? E aí fui parar lá, nem sei porquê. Tá? Enfim, passei lá, estudei os 4 anos, fui fazer um estágio. Nesse estágio era uma empresa de tecnologia, ela produzia equipamentos para leitura de código de barras. Então, bastante inovador para a época isso. Estou falando aí de 93, provavelmente. Sim. 93, 94. E aí, essa empresa tinha lá um departamento de marketing, né? Tinha lá uma empresa que ela contratava lá, terceirizava, né? Isso. E eu fui vendo as coisas acontecerem. Eu fui para fazer o estágio para poder ter o diploma de técnico em eletrônica, né? E aí comecei a vir ali com a engenharia e fui fazer parte da engenharia de produto da empresa. Certo. Então, me juntei com os engenheiros lá, começaram a passar algumas coisas para eu fazer, eu gostava de desenhar já desde a infância, tal, tinha esse lado assim, vai.
E fui me mostrando interessado de migrar de área ali, sair da questão de eletrônica, não tinha nada a ver comigo ali. Você despertou e falou, não, enfim, não é isso que eu quero. Não era isso aí, né? Não estava no sangue, enfim. E deram a oportunidade para que eu tivesse, de fato, lá na engenharia de produto e comecei a fazer design de produto lá. Legal. Eu não estava nada ainda com a publicidade. Uhum. Então comecei a fazer uns desenhos de um produto lá que eles iam desenvolver, tal, a cara, né? Fazer o desenho mesmo. Sim. E aí começaram a achar isso interessante, fui fazer faculdade de desenho industrial. Foi aí que começou a história. E as faculdades de desenho industrial, elas sempre têm dois ramos ali, né? Duas ramificações. Design de produto e design gráfico. Tá. E você aprende as duas coisas. Legal. Então, no design gráfico, você tem todas as técnicas para fazer desenvolvimento de logomarca, né? O design gráfico te dá muita técnica de ilustração, de desenho, etc. Na época era CorelDRAW. Ah, nem isso. Não, Antes ainda de CorelDRAW? Renderização. Eram as coisas feitas ainda se eu te mostrar como era, você fala, não, isso não Surreal, pode né? ser que saia isso aí do outro lado, né? É um negócio surreal, feito com canetas, com caneta nanquim, enfim, é época das cavernas, perto do que do que a gente faz hoje em dia. De um Canva, por exemplo, Não, hoje. esquece. O que eu acho mais impressionante, né? Perdendo um pouco o foco mas vou voltar para lá já, era a gente fazer, por exemplo, a criação de um anúncio que o cliente te pedia numa segunda-feira para o anúncio sair na quinta. Então você tinha que criar, aprovar, finalizar, produzir a arte, entregar na quinta-feira para o jornal os fotolitos, que eu acho que você não tem a menor noção do que seja isso. Não. E o jornal sair com o anúncio impresso lá do outro lado na quinta-feira. E se eu te mostrar como que o processo era feito, você falava, mas acho que nem em 45 dias é possível sair um anúncio. Um anúncio. Aí você imagina hoje como é que a gente produz um negócio desse que em questão de horas está lá, né? E envia o arquivo via internet. É um negócio... A gente vive numa época muito... A tecnologia, ela avançou muito mais do que o mundo avançou nos últimos milênios, né? A todos os dias tem uma nova atualização, né? Uma nova inteligência artificial. É isso. E aí fui parar lá dentro dessa engenharia de produto, comecei a fazer os desenvolvimentos de algumas coisas lá, e aí fui fazer faculdade. Tá? Então aí sim, coloquei o pé definitivamente na área que eu gostava, que eu queria. Montei uma empresa de design para design de produtos, atendi algumas empresas, tem alguns produtos que são de minha criação, assim, que estão no mercado, estavam no mercado na época, acho que hoje nem existem mais. Fiz vários para essa empresa, de leitores de código de barras, né? Não sei se você se lembra, não muito tempo atrás, o banco tinha uma maquininha que fazia a leitura do cheque, do CMC7, do passava o cheque. Algumas máquinas, aquela que eu fiz o design dela, o projeto, né, dela. E alguns leitores desses de código de barras que são leitores de mão, né? Que se aperta ali com laser. Até começar a chegar os nossos amigos chineses e aí as indústrias aqui começaram a não fazer mais tanta produção de equipamento com tecnologia própria, né? Coloca a marca e vende e o mundo está assim hoje, né? A fábrica do mundo é a China e acabou, né? E ali dentro dessa empresa, então, criando esses produtos, os clientes começavam, escuta, você não faz também o manual, você não entrega a embalagem, era só o design de produto, né? Sim. E depois, poxa, eu preciso fazer a propaganda disso, preciso fazer a publicidade. Começou a ver a necessidade. E aí a gente foi colocando um pezinho na área de publicidade, aí não parou mais, aí virou uma empresa de publicidade, eu abandonei completamente a questão de criação de produtos, designer. E a gente enfiou o pé definitivamente na área de publicidade. Legal. Quanto tempo tem a empresa? Bom, hoje, a agência de publicidade, 24 anos. 24 anos. Quando ela começou, 24 anos, em 2000. Que é a WP Criativa, WP Criativa. Conta um pouquinho da WP Criativa, então, o que vocês fazem, o que vocês divulgam. História longa e vai mudar o rumo de novo, né? A vida é assim, né? A agência veio atendendo essas empresas que eram de tecnologia, né? E a história até é engraçada de ver como é que veio parar aqui hoje, né? E eu tenho um querido amigo, um irmão meu até hoje,
que era da área de sistemas, né? E a gente começou a pensar em um sistema que fosse voltado para as imobiliárias. Tá, Ok? Então, papo de amigo, papo de boteco, né? tá. De happy hour, você está trocando uma ideia ali, de começar a falar de negócios. Tá? Pô, olha, estou falando também de coisa de bastante tempo atrás, né? E aí a gente desenvolveu um software de gestão imobiliária. Por conta disso, eu tive contato com muitas coisas na área de imobiliária. Uhum. E sendo da área de publicidade, algumas empresas começaram de novo, olha, faz a publicidade para a gente. A gente começou a botar um pé no assunto de desenvolver campanha imobiliária. Vai vendo Olha como só como a foi coisa se ligando. desenha de uma forma estranha, né? Sim. Mas é o que foi a base para chegar onde a gente está hoje. Você foi Né? verticalizando o seu negócio, né? E aí conforme a chegou, necessidade. começamos a fazer propaganda para algumas empresas de lançamento, de publicidade de imóveis mesmo, de prédios e etc. E isso virou a WP, que a WP hoje era uma agência 100% do mercado imobiliário, ela não atende outro tipo de segmento, é só incorporadora construtora. Tá. 24 anos, a gente fechou o ano de 2023 com 1.114 campanhas entregues. Então Caramba, que tem legal. uma história comprida aí, né? O que você imaginar, a gente já lançou de Minha Casa Minha Vida alto padrão, de Entendi. loteamento aberto numa cidade de Formiga, Minas Gerais, um negócio pequenininho, né? A bairro planejado. Então, tem uma diversidade bastante grande de empreendimentos que a gente e lança ainda, né? A Uhum. agência ainda é ativa e bem ativa. E aqui, inclusive, está um contato da WP Criativa, você, incorporadora, construtora, que gostaria de ter um lançamento aí de um empreendimento, entre em contato. Nilson Colombo, WP Criativa, está aqui, um dos grandes parceiros aqui também do Rotary Clube Santo André Norte. Isso aí. Isso Show de mesmo. bola. Parceirão. E aí, inclusive, para contar uma curiosidade, né? Quem me apadrinhou, né, no Rotary foi o Marco Presinotti, porque eu trabalhei com ele na colônia, né? Sim. Como que era o nome Teve do... o nosso sistema. Como que é o nome? Quando a gente... Essa é a curiosidade que eu queria saber. O Qual sistema o nome do sistema? era Imob System. Ah, Imob System. E aí, depois de um tempo, ele migrou de plataforma, passou a ser com outra tecnologia que foi desenvolvida, passou a chamar Prize. Eu me desliguei da empresa, né, com esse meu amigo e sócio aí. E ele continuou, o sistema ainda existe, está aí instalado numa quantidade expressiva. E chama Prize ainda. A Prize. A Prize. Esse é um software ele controla o sistema de vendas e locação de imóveis, né? Tá. Então, Eu achei que fosse o Hilt, o nome do sistema. Que acho que é da É o Hilt, Prize. desculpe. É o Hilt. Desculpe. A Prize é o nome da empresa e Hilt é o nome do sistema que virou depois que eu saí, né? Era Imob System que tá, virou o Hilt, que é da Prize, é isso. que tá lá até hoje, Tá lá né? até hoje. Marco? Sinal que tá funcionando ou o Marco tá suportando ainda. Mas tá lá. Enfim. Melhor deixar pra lá. Não, mas assim, que legal saber que você teve uma mãozinha na criação, mas o Hilt realmente, para quem se acostuma com ele, né, ver o Engaia hoje, você não consegue usar. Prefere o Hilt, porque o Hilt é muito mais completo. Mas software é assim, né? É assim. O software bom é aquele que você sabe usar. Exatamente. Né? Mas ele aqui ele foi concebido, para você ter uma ideia do que é a complexidade do que virou o Hilt, né? O Imob System foi criado numa linguagem que era Clipper. Eu não sei se você sabe o que é isso. Sei. Mas era, enfim, completamente diferente do que a gente está acostumado hoje, que são as programações orientadas a objeto. Flash. Não tem. E isso evoluiu também para a internet, né? Sim. O Hilt, quando foi concebido, não era para rodar na nuvem, não tinha nada para isso aí, né? Era uma das brigas que eu tinha com o Marco, falei, fala para esse pessoal desse sistema migrar para nuvem. Pois é, e aí, mas ele foi concebido, por exemplo, para o banco de dados dele é o DB2 da IBM, um negócio parrudo, entendeu? Sim. Enfim, então... Que bom saber. Mas tá lá, né? Tá lá. Tá lá, tá funcionando. Outra curiosidade é que, não sei se você vai lembrar, mas um dia você foi visitar um imóvel na Portugal com o Marco. Portugal. Com o Marco e eu estava junto. A gente já teve um contato, que você estava ali meio olhando o imóvel lá. Fui mas faz muito tempo isso. Foi a primeira vez que a gente se conheceu, foi em 2021. 2021, que você estava procurando imóvel. Faz muito tempo, não. Você estava procurando imóvel para trocar a sede da WP, que você queria na Portugal. Perfeito. Bom, eu faço isso todo ano.
E aí eu tava junto, foi quando eu te conheci Ah, lá. que legal. A Pô, gente bateu um papo, não mas eu sabia que não recordo. ia associar, não. Não. Tanto o Pirola também eu já vi lá na empresa um Aham. dia e ele também não Ah, lembrava, não não associava. associou. Mas eu via vocês lá se movimentando, e Aham. aí chegava à noite, tinha reunião lá na É, de vez em quando colônia, e tinha, eu mas era olhava mais essa lá. galera entrando, eu falei, que será que é esse negócio aí Esse de Rotary? grupinho aí. E aí conta pra gente, depois dessa experiência aí, WP, né, de formação, qual foi o momento que você teve o primeiro contato, né, com o Rotary, ou o Rotary teve o primeiro contato com você, né? Vamos lá. Como é que foi essa experiência? Na verdade, eu recebi um convite. é, Eu entrei no Rotary em 94, né? Tá. Eu recebi um convite de um companheiro nosso, está ativo no clube ainda, que é o Cláudio Barberini, Uhum. né? Claudinho. E ele me convidou para ir no clube. Né, falou: olha, vamos lá, vamos jantar, faz parte do Rotary. Explicou um pouquinho o que era o Rotary, né? Uhum. A gente já era próximo, né? E, enfim, fui parar no jantar do Rotary, perdido completamente, né? Porque eu Sim. tinha 26 anos, estou com 56. E acho que a pessoa mais próxima de mim de idade tinha 45, vai. Caramba. Então, assim, eu tava Totalmente totalmente, fora da caixa, totalmente né? fora da caixa ali, mas era já, para você ver, uma preocupação que o Rotary tinha já nesse período, De pensar de nessa renovação, juventude, de né? começar a ter um pessoal mais novo, de perpetuar, né, a entidade, as suas ações. E aí, enfim, recebi esse convite e foi numa época que o clube estava expandindo. Na verdade, o nosso clube estava tentando montar um novo Rotary, um novo Hum, clube de Rotary. Para você montar um novo clube de Rotary, você precisava ter pelo menos 25 sócios, né? tá. E a gente estava chegando perto desses 25, mas não chegava nos 25, Uhum. né? Mas essa, quando você recebe convite, era Santo André Norte. Santo André Norte, já Tá, era Santo André Norte. tá. Ah, ele ficou pouco tempo como Rotary o Tinga, né? Uhum. Não, eu Poucos anos digo depois já era porque Santo André Norte. poderia ter sido outro clube, Não, né? não chegou a formar. Tá. Então a ideia era juntar 25 pessoas e formar um novo clube. E aí Uhum. não tava demorando muito para chegar nos 25, que já tinha uma leva boa de gente, perto de 20. E a conclusão foi: chega, não vamos mais montar o clube, vamos colocar todo mundo para dentro do Rotary Santo André Norte. Aí o clube cresceu bastante. Uhum. A gente se reunia na época no tênis clube, no Sei, salão do sei. tênis clube lá. Não era, a gente hoje está no Baby Beef, né? Mas era no tênis clube. Legal. E aí a coisa começou ali, é É, meio. mas aí então você não entendia o que Não, era. impossível você entender. Acho que com alguns anos e talvez fazendo parte de alguma comissão, de alguma diretoria, enfim, ou entrando nas entidades Uhum. e Que naquela época já voluntariamente. tinha Criança Cidadã, já Não, tinha não, Camp. tinha camp. Ah, o Criança Cidadã tem 20. Mas que a gente assumiu Criança Cidadã tem menos tempo. Ah, é verdade, que foi 2000 e... O camp já existia desde 1976 Sim. e tinha A a FR-San. Associação das Famílias de Rotarianos. Houve uma época que o Rotary não podia entrar mulher, né? Sim, teve. O mundo foi assim um dia, né? Foi, foi. Enfim, e aí no Rotary não foi diferente. Então a gente só tem que lembrar que é um mundo em 1905. Que era outra Era uma época. outra época, um negócio um pouco diferente. A própria sociedade não permitia que a mulher nem trabalhasse, não Nem votasse. votasse, Imagina nada. fazer parte de uma Sim. associação, né? E que, Enfim, inclusive, mas é bom você citar isso, porque muita gente acredita, né? Quem não conhece o Rotary acha que é assim até hoje, né? E não, não é não. hoje nós temos, como hoje nós tivemos aqui o Marçaioli Aham, também, aham. comentou no episódio. Não, a gente recebe diversos tipos de, independente de sua classe, crença, cor, daquilo Não que tem. você acredita, lado A, lado B, nós somos apartidários, É isso aí. somos laicos, estamos abertos e É isso. receptivos à diversidade, né? A qualquer Inclusive. tipo de pessoas que queiram, de fato, se Perfeito. voluntariar Perfeito. dentro do clube. É o que a gente sempre fala, né, Adriano? O Tariano, ele é e não sabe, não é? Verdade. Você tem muitas pessoas que acabam tendo uma. Você vê no dia a dia que faz algumas ações sociais e é ativo e gostaria de fazer mais, de ter Uhum. mais braço para fazer Sim, e não conhece o que é exatamente as ações que o Rotary pode fazer, o que ele de fato poderia agregar, né, no seu voluntariado com a entidade que é o Rotary, com o poder que o Rotary tem, mundial sim. inclusive, né? Enfim, e
E aí fui parar no Rotary lá, tentando entender um pouquinho o que era, né? Legal. Tentando entender as ações sociais nossas, enfim, demora um pouquinho. Me deram um manual para eu ler, e eu li, era um manual, umas 400 páginas, eu li aquilo de ponta a Nossa. ponta. Quem que era o presidente na época? Rui Fernão Mota e Costa, que ele era dono da Interpol, dono da Interpol, acho que ele, bom, Interpol do Turismo, Interpol o do Rui Turismo. Fernão Mota e Costa. Tá. Ele era o presidente na época que Legal. eu entrei. E, enfim, aí tomei posse, tive a felicidade de, na minha posse, ter a presença do que tinha sido presidente do Rotary International, que era do Rotary Clube de Santos. Uhum. Vou lembrar o nome do companheiro já eu falo. Enfim, ele estava lá. O Brasil teve 3 presidentes de Rotary International. Sim. Você entrevistou um dos que vai ser aqui, que é o Mário César, né? Enfim. E aí começou a minha trajetória ali no clube. E por estar na área de publicidade, foram me convocando para fazer o boletim, e aí você vai se engajando, Comunicado, você vai entendendo, e participar. quanto você está percebendo isso com essa produção do podcast, quanto mais você faz, mais você conhece, Uhum. entende, se surpreende às vezes com as ações do Rotary. E eu Sim. fazendo o boletim, que na época também digitava já no computador, mas era impresso, tal, não tinha WhatsApp para enviar para os companheiros, né? Sim, sim. Tinha que ser impresso e Tinha entregar que na ser reunião, telegrama. quase isso. E então, quanto mais você vai fazendo esse tipo de conteúdo, você vai entendendo as ações do Rotary e se surpreendendo com algumas coisas que, para mim, eu lembro assim de eu ficar surpreso com o assunto, que eu não sabia, por exemplo, que a Companhia Telefônica de Santo André tinha sido fundada pelo Rotary. Sim. Uma coisa completamente... A maioria das pessoas não tem a menor Não noção tem ideia disso. que foi assim, né? Que até a Telefônica ser privatizada, o presidente era um rotariano, Uhum. né? Enfim, então esse engajamento com o clube vai te trazendo algumas informações, né? Mas o que te fez tomar posse? De fato, eu falei, não, acho que eu gostei. Assim, Adriano, eu acho que é simples da gente entender o que leva uma pessoa a entender o Rotary. Assim, se você de fato entende que o que a gente vem aqui para esse mundo, né? Não é só para você pensar em você, fazer coisas para você, conquistar coisas para você, pensar apenas, né? Você não fazer parte de uma entidade como o Rotary, não ter ações como o Rotary é muito egoísmo, né? É Sim. o só para mim, penso em tudo para mim e Que é nada natural do ser humano, né? é natural, mas a gente vive em comunidade, a gente vive em grupo. E é impossível você passar batido por certas situações, né? Sim. E eu fui vendo com essa figura do Rotary, quando eu fui no camp conhecer a formação dos meninos lá, é, um projeto que chama bastante atenção, até a história, como ele começou, como é que o camp foi tomando corpo, né? Camp é um projeto que o Rotary sempre fez, sempre apoiou, e o nosso clube, em 1976, quando formou o camp, começou como todo o projeto de Rotary. Olha, vamos lá, eu tenho um terreno, né? Um companheiro Uhum. cedeu o terreno, aí um grupo foi lá, fez a primeira sala de aula e o projeto do jeito que é hoje, com a magnitude que é hoje, né? Com a independência que ele tem hoje, é autossustentável, né? E aí você entendendo o que é o corpo que o Rotary tem e conhecendo alguns projetos que ele faz no mundo, você fala, pera, eu consigo fazer as ações sociais, mas assim, estou fazendo parte de uma entidade que tem uma pungência e uma força muito maior do que eu pegar uma cesta básica e levar ali para quem precisa, né? É a Sim. mesma ação, mas com uma força Muito maior. muito maior, né? Muito mais abrangente, vamos chamar assim, velho. Muito mais sustentável também, né? Porque Ah, às vezes um projeto, como você falou, um exemplo, dá uma cesta básica, mas você dá 100, né, com o poder do coletivismo, né, é dentro do diferente. projeto é É diferente. diferente. Assim como aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente. Exatamente. E ninguém teve ciência ou... Teve uma reportagem na Record, né, de um clube de Rotary, né, Pois que é. doou os colchões, né? Se alguém pesquisar, vai encontrar. Mas a gente doou quase 3 milhões de reais fora os insumos que foram doados, os Exato. voluntários que Exato. estavam lá resgatando as vítimas, todos do Rotary, né?
E por que não dizer, minha vida foi assim a vida inteira, rodeada de amigos, rodeada de grupos, né? Uhum. Hoje todo mundo tem um monte de grupo no WhatsApp, mas a gente sempre teve os amigos de escola, amigo de infância, amigo da rua, amigo da faculdade, Uhum. enfim, amigo do clube. Então, isso para mim foi um valor agregado, né? Quando eu vi ali que você faria parte de um grupo de pessoas do bem, pessoas que, em tese, possuem um perfil semelhante, eu não estou falando de perfil financeiro, eu estou falando Sim. de postura, né? E De você vai tendo valores. de valores, né? E você vai se aproximando dessa pessoa, criou um grupo ali que eu me senti muito entrosado com essa turma. Legal. Fiz grandes amigos, tenho os grandes amigos que Até são os hoje, companheiros né? do Rotary, são pessoas queridas que se acaba conhecendo, frequentando a casa, tendo as suas proximidades extra-clube, né? Uhum. E aí essa chega uma hora que você não ir numa quarta-feira ou não ir na reunião do clube, você sente falta de estar com as pessoas ali até, né? É um É valor verdade. agregado. E, por que não dizer, também é um círculo de amizade, é um grupo, a maioria ligada a algum tipo de negócio, algum tipo de empresa, e você tem também ali um meio que até para negócios você acaba tendo uma facilidade. Tem o Ninguém network, né? entra, quem entra no Rotary, a gente teve vários exemplos, né? De pessoas que entraram no Rotary por conta de negócios e se frustraram, Sim, né? Porque não é para isso. exatamente. Mas ele pode até abrir a fronteira para isso e você ter ali um relacionamento interessante. Se você está num grupo que passou por um crivo, que da mesma forma que você foi admitido, eu fui Uhum. admitido, em tese, a gente tem ali valores semelhantes, Sim, né? Se com eu vou certeza. procurar um serviço que você pode atender, eu posso dar uma preferência primeiro para você e depois buscar isso no mercado como um todo, né? Exatamente, é o que Não tem uma acontece. obrigação, Sim. né? Mas acontece É uma muito isso. consequência, né? E fora outras coisas, né, Adriano? Eu tenho uma história que eu gosto muito de contar, que o Rotary ele te dá umas possibilidades de surpresas, né? De coisas que você não imagina até onde chegaria, né? Mas a gente teve um episódio no clube, eu não sei se você já me ouviu contando essa história, mas um companheiro que era o meu afilhado de Rotary, que o pai faleceu, e o episódio foi ele me avisando, ele estava no Guarujá, me ligando 11h30, meia-noite, me avisando que, olha, caramba, eu não sei o que eu faço, eu tô aqui na sala, e eu estava presidente do Rotary, Isso foi na primeira gestão ou na na primeira segunda? gestão, 2006, 2006, 2007. 2007. Provavelmente o ano de 2007 já, talvez, ou fim de 2006, Tá. enfim, nessa meados de fim de 2006, 2007. E eles estavam no Guarujá, meu pai, poxa, tá aqui, eu tô na sala, caramba, o que que eu faço? Eu não sei nem para onde eu vou, tal. E eu, como assim? E falando com ele, eu já fui me trocando e tá, eu vou aí, vou, né? Era um amigo muito querido, muito Uhum. próximo. E fui me trocando e indo para o Guarujá. Tá? Nesse meio de caminho, a gente conversando, ele chamou o SAMU e tal, e, enfim. Faleceu em casa, tinha que ir para o IML. Era uma sexta-feira à noite. Ok? E você estava a caminho. E eu conversando com ele ainda, não tinha saído de casa, olha, o SAMU já chegou, chamei e tal, e vai para o IML e vai ficar lá até segunda-feira. Pô, não dá para a gente ver se alguém consegue liberar isso, tá no hospital X, tal, tal. Bom, liguei para o governador, o Marcelo Reich, na época, isso era Uhum. meia-noite e meia, né? Desculpa te ligar esse horário e tal, mas olha, o pai do Tony faleceu e tal. E fui contando a história para ele e indo de carro em direção a Guarujá. É. Conhece alguém do Hospital X que é do Rotary que possa dar uma ajuda pra gente e tal? Poxa, acho que tem sim um companheiro que é do Rotary de outro lugar. Ligou pro cidadão, isso já era mais de meia-noite e meia. Conversou com um companheiro lá, que eu não faço a menor ideia, eu não consigo lembrar o nome dele até hoje. E era um diretor do hospital, um médico, diretor do hospital, e se prontificou a ir lá. Legal, Ok? legal. Quando eu cheguei lá no Guarujá, já era 1h da manhã, tinham duas pessoas na calçada que eu nunca tinha visto na minha vida, me recebendo, falando, ó, companheiro, estamos aqui, eram dois companheiros do Rotary,
Já vimos, tal, mas a gente precisa de um médico que seja do teu clube ou próximo dele que ateste, porque faleceu em casa, enfim, né? E aí, sendo assim, a gente tendo um histórico familiar, tal, é possível fazer a liberação do corpo. Bom, um e pouco, liguei para um médico do nosso clube que conhecia a história e ele fumava bastante, o pai dele, enfim. E aí conversaram lá, médico com médico, se atestaram, né? E liberou Uhum. o pai do Tony lá rapidinho, enfim, demos a dignidade para a família aí de Sim. resolver o assunto. É uma história triste, mas para você entender assim, como a As gente faz parte conexões, de um né? grupo que sabe como que as pessoas são admitidas, como é que é o crivo pelo que não é Uhum. qualquer um que fala eu quero participar e entra, né, para o clube. Tá aí um exemplo de que eles jamais esperariam alguém desconhecido lá na porta e jamais teriam atendido no telefone meia-noite e meia de alguém que Exatamente. você não saiba a origem de onde veio, né? Sem dúvida. Então essa é uma força que eu acho que o Rotary tem, que é um valor agregado que você não consegue pôr preço nele, Uhum. né? Por essa amizade, por esse círculo que você faz de relacionamento que eu entendo assim, né? O relacionamento eu acho que é o maior patrimônio, é o maior legado que alguém Exatamente. Eu digo isso consegue nos produzir. treinamentos que eu faço, geralmente falo que o poder do network ele é fantástico, né? Inclusive cito o atual presidente, né, que na sua primeira eleição, né, foi através do network que ele teve que ele conseguiu os É votos isso, é de isso. se tornar presidente da metalúrgica lá, Aham, da associação, é isso. foi através do network, porque estudo, disciplina, aqui nós estamos falando aqui Sim, de outros temas, né? aham. Mas sobre Relacionamento. relacionamento, né? É Network que isso, ele é teve, isso. ele conseguiu chegar à presidência na primeira gestão. E eu falo que o network é muito importante, né? E para quem tem empresas também, principalmente. Eu digo isso para a Ingrid, né? Quando a gente iniciou a nossa empresa, quando a gente estava no cliente, né, indo presencialmente no cliente, era muito mais rentável ter esse cliente, gerava mais confiança, né? No momento que veio a pandemia e a gente perdeu todos os nossos clientes, a gente se viu numa outra realidade, É, né? Então, a gente se afastou, tal, e até se reconectar com isso foi difícil. Então, você estar no meio, né, de pessoas boas, sim, né? Então, ande com pessoas boas, você será como é elas. isso aí. Eu acredito que E é do ser seja humano, né? De você viver em grupo, família, isso é do ser exatamente, humano, né? E o Rotary é uma família, né? exato. Não deixa de ser. Exato. E E nessa gestão, né, 2006, 2007, você tinha entrado, tomado posse, que ano que você tomou posse? 4. 94. Até chegar a 2006, você tinha pretensão já, você ocupou Não, alguns imagina. outros cargos? Sim, fui tesoureiro, secretário, protocolo, eu fui de tudo aí, né? Presidente de Aham. comissão, dentro do camp também, com algumas funções, nunca fui presidente do camp, Uhum. mas em várias funções dentro do camp lá. Tá. E aí chegou Mas um momento que chegou o chegou convite. uma hora, vai. Eu já tinha sido convidado, mas você tem que também estar preparado para isso, É né? isso que eu ia perguntar. Você almejava, você ambiciava o Ó, cargo ou Adriano, é não? assim, eu entendo que é um prestígio você ser presidente de um clube de Rotary, especialmente um clube como o Santo André Norte. Porque é um clube que tem uma relevância expressiva dentro do distrito. Nosso clube, por vários anos, ele ficou e ele aparece como um clube que tem projetos Sim. significativos, né? De grande importância para a sociedade, para a Uhum. comunidade onde está inserido. Então é uma honra você ser presidente de um clube como o Santo André Norte. Esse é Uhum. um presente, tá? Mas você tem que estar também no momento certo para que você possa se dedicar a isso, Uhum. né? Então, assumir por assumir só porque é Só pelo importante, cargo, só só pelo pelo cargo, prestígio. só pelo prestígio, ele te dá. Pode ser que você não faça uma gestão com uma dedicação que o clube merece, Perfeito. né? Então, eu queria estar preparado para isso aí. E chegou o momento em que, de fato, nessa época aí, eu estava, de fato, pronto
para assumir o clube. Então, o convite sempre vinha, né? Não põe meu nome, não quero, tal, não é agora. E até que chegou uma hora lá que, né, conversaram comigo, enfim, tá bom, tô preparado, acho que agora é a hora, e aí assumi a gestão ali, foi bem prazeroso, foi bem bacana Como é que fazer. foi ser presidente pela primeira vez, né? E qual foi o que foi mais desafiador ser presidente do Santo André Norte ali? Olha, toda gestão tem uma história, toda gestão tem um desafio, né? Toda ela. E não foi diferente comigo ali. A gente sempre tem, você tem os percalços pelo qual o clube passa no meio do caminho, mas o desafio é um só. Você fazer com que o clube cresça e cresça de forma é, organizada, não cresça em número, mas cresça em qualidade, Qualidade, né? principalmente. Então foi um desafio, eu consegui fazer com que o clube crescesse, fiz uma campanha, na época eu queria chegar a 50 sócios, né? E a gente fez uma campanha bacana até de desenvolvimento do quadro associativo tinha uma meta lá com o Santo André Norte, 50 sócios, né? Então, agitei bastante o clube para isso aí, para a turma convidar as pessoas, né? E aí eu vou te dizer por quê que eu mesmo me incentivei com essa história. Eu estava quietinho lá um dia numa reunião do clube e eu tenho um grande amigo que sempre convivi com ele, ele era um fornecedor da minha empresa, ele atendia a parte de tecnologia, de informática, ele cuidava dos Tá, computadores, dava manutenção dos computadores. legal. Indiquei depois ele para trabalhar com o Marco lá na colônia. E tô quieto um dia Ah, lá eu na conheço reunião ele. e ele aparece lá, o César e o Rodinei, que é o nosso companheiro, que é da Uniline Contabilidade, que convidou ele. E você fica, "Pô, por que eu não pensei no César, né? Perplexo, né? Por que eu não pensei nele para Aham. fazer o convite para ele?" E isso me deixou. é, Eu fiz uma reflexão em cima desse assunto, né? Uhum. Você fica filtrando as pessoas muito para fazer um convite para o Rotary, É. né? Como é que seria uma forma de você quebrar essa barreira e não ficar, poxa, será que eu vou convidar o Adriano? Mas eu acho que o Adriano vai falar isso, vai falar aquilo. E você não faz o convite, né? Uhum. E tava lá, o César ficou no nosso clube um bom tempo, né? Um companheiro querido. E hoje ele não está mais no clube, está morando em São Paulo, se eu não me engano. Mas ali me despertou a atenção de que eu precisava fazer algo no clube para que o próprio clube quebrasse essas barreiras. E a gente fez, usou algumas técnicas de convite que funcionou muito bem e o clube cresceu razoavelmente nessa gestão. Então, acho que o desafio do presidente ele é sempre em relação ao quadro associativo. Tá. O primeiro, um dos mais importantes, que é você reter o sócio, não Sim. deixar que o sócio saia por qualquer razão, exceto por motivos de força maior, e crescer o clube. Né? Tá. Isso é o maior desafio. E, obviamente, sustentar os projetos e o, não perder o foco principal do Rotary, que é Uhum. suas ações sociais, as ações sociais do clube no mundo, inclusive. Né? O maior exemplo, a Poliomielite, a extinção da polio. Então, o mesmo clube que não tem projeto próprio, não tem uma entidade que ele administra, ele tem uma função, Sim. né, de contribuir para a erradicação da polio. Trabalhar por isso e fazer ações que possam contribuir para a erradicação da polio. E ali, então esse é o maior desafio. Que você possa Tá. fazer com que o clube cumpriu a sua missão ali nos seus projetos, manteve os sócios e fez o crescimento com qualidade e essas doações importantes para os projetos mundiais de Rotary como a Polio, né? Perfeito. E a sua gestão foi tão positiva que em 2013, 2014 veio um novo convite, né? Para você assumir Repetir novamente de o ano, clube. repetir de ano. Ali foi um acaso, um companheiro nosso que estava indicado presidente, Uhum. e estava para assumir, e aí teve um problema pessoal, não pôde continuar, Uhum. mas estava muito em cima da hora. Então, Entendi. você sabe, a gente tem no mês de janeiro, começo do ano, o ano rotário é julho a junho, Sim. né? O ano fiscal do Rotary é julho e junho, e
na virada do ano, né, no meio do ano rotário, virada do ano do calendário normal, em janeiro tem um treinamento de presidentes, Sim. né? Presidentes e secretários. Ele tinha feito esse treinamento. Tá. Então, para a gente conseguir colocar um novo companheiro que não tivesse tido experiência de ser presidente, não ia dar certo, Não ia porque ter time, ele não ia não... estar treinado, não ia dar tempo de fazer isso. Então, Uhum. nesses casos, excepcionalmente, faz-se lá uma reunião com o colégio de ex-presidentes e alguém levanta a mão de alguém lá, entendeu? Entendi. E aí aprontaram essa comigo e eu fiquei presidente mais um ano, né? Mas foi um prazer cuidar do clube lá, foi bem bacana nesse E como período. que você vê essa evolução, né? Esse rejuvenescimento que houve, né? Também, desde 94 até 2024, né? 30 anos, 30 anos. redondamente. Como é que foi para você se adaptar, né? Às mudanças que foram ocorrendo dentro do clube, tanto com a tecnologia, tanto com a personalidade de pessoas, novas gerações chegando. Como é que foi essa sua percepção? Como era antes? Como foi se moldando, né? E como é hoje, né? Adriano, foi fácil no meu caso, porque eu lido com um segmento que ele se atualiza todos os Sim. dias, né? Tanto em tecnologia, a gente depende exclusivamente de tecnologia, né? Eu comentei com você, eu quero fazer uma página de anúncio em um veículo, como ela era feita e como ela é hoje, é um negócio completamente diferente. Então, essa adaptação para mim foi natural, porque no meu negócio ela já é assim, né? Uhum. Então, a Você gente foi tinha acompanhando. muita coisa que era feita no Rotary que, de fato, eram algumas ações analógicas que Uhum. foram naturalmente migrando para o digital, né? A gente não falava em sistema, o controle de pagamento de mensalidade do Rotary era feito num caderninho, né? Carnê. Quase um carnezinho, vai. Enfim. Então, isso mudou muito ao longo do tempo, mas para mim foi relativamente natural, né? Porque primeiro eu estava adaptando no meu negócio para Exato. depois isso. O Rotary, as ações, você tem que pensar também que o Rotary funciona em mais de 200 países no mundo. E Perfeito. de uma forma igual, com o mesmo regimento, com o mesmo estatuto. Você fazer uma mudança que vale aqui e vale no mundo inteiro, não é um negócio simples. As É. pessoas, às vezes, até do próprio Rotary reclamam que o Rotary demora, às vezes, para agir, para fazer alguma coisa de mudança de estatuto de atualização e etc. Mas não é simples. Ele Sim. tem que funcionar em qualquer país, com qualquer tradição. Não é um negócio simples, né? Uhum. Então, até para essas coisas mais corriqueiras, como vamos deixar de é, cobrar mensalidade com cheque, vamos fazer num boleto. Essa é uma mudança que teve restrições, né? É Entendi. natural que seja assim. E depois, olha, não é mais boleto, vou mandar no seu e-mail, eu não tenho e-mail, Nossa. né? Então, você Até chegar no imagina, Pix hoje, faz o até chegar no Pix. P, imagina, né? Quer dizer, me dá aí, se cadastra, faz enfim, estou falando das coisas mais simples do dia a dia, né? Sim. Mas passa por absolutamente tudo. Essas adaptações não são corriqueiras, né? Não Uhum. são, você fala hoje, amanhã ela está resolvida e absorvida por todos os clubes, né? Enfim, Sim. não é simples, mas é natural que seja assim, né? Uhum. E a baixar a faixa etária dos clubes de Rotary no mundo, é uma bandeira que o Rotary, e não é por acaso que ele está desde 1905 ainda com essa força toda do Rotary, né? Porque sempre se preocupa, porque se o dia parar de falar isso e parar de lutar por isso, Uhum. ele envelhece e acaba. Acaba. É simples assim. Inclusive Então, tem alguns clubes na Inglaterra, principalmente, né, que a faixa etária ainda é maior, né, e tem alguns clubes aqui também no Brasil, em Santo André também, que a faixa etária tem. tá tão elevada e não Ah, consegue trazer novos exato, associados. exato. Mas eu acho que vai muito do, do espírito do próprio presidente de Uhum. lutar para isso, né? De Legal. brigar por isso. Na minha primeira gestão, eu instituí o Rotary Kids. Legal. Né? Ele existe, né? Mas Sim, no nosso clube não tinha. não tinha. Pegamos o filho de todos os companheiros, neto, etc., e botamos a criançada no Rotary Kids, né? E hoje ainda não tem mais, né? Não tem mais. Mas, enfim,
Então, e você via que as crianças eram engajadas em tentar fazer alguma coisa por alguém, né? Uhum. Traziam as informações da escola, minha escola está precisando de tal coisa, tal. Sim. Iam lá tentar fazer alguma ação social com o grupo, né? Então, essa influência faz com que, na hora que chegar na adolescência ou na fase adulta, entenda o Rotary da forma como ele é. Né? Perfeito. Então, é uma ação, a gente está falando isso no nosso clube, você viu lá, de retomar o Rotaract, que aí é para é o Rotary mais novo, vai para uma faixa etária mais Sim. nova, né? Enfim, então isso tem que ser, não pode, não é uma pauta que pode cair. Tá. Se ela cai, com o tempo, parou de falar de colocar gente nova lá, para Aí. de falar que a mulher tem que ser engajada no clube e ela para de ser engajada, entendeu? Uhum. Parou de não fala da importância da diversidade e ela continua travada, entende? E Uhum. aí o mundo está evoluindo muito mais rápido do que a gente às vezes consegue absorver, né? É. E um dos episódios que nós teremos aí, que já tivemos, ou já gravamos, ou já está no ar, ou ainda não, que é com o Fernando Sobrinho, né? E ele Perfeito. comenta também que a sociedade, elas mudou um pouco, né? Do que era antigamente. Hoje as pessoas, elas tendem a se afastar mais, a se conectar mais pelo WhatsApp do que É, ir visitar uma pessoa, né? Também esse é um tem esse desafio. comportamento também da sociedade que está um pouco mais distante, né? E a gente precisa Ah, resgatar essa união, mas né? eu acho que tem um pouco. Bom, a tecnologia e as redes sociais naturalmente fez Sim. isso, né? Um agrupamento muito mais frio de pessoas do que a gente está acostumado, né? Do que é o calor humano em si. Uhum. Mas eu entendo assim, a pandemia também, ela teve uma responsabilidade de um afastamento, mas para mim, um depoimento pessoal, né? O tempo todo da pandemia que eu ouvi as pessoas dizendo, eu até fiz uma matéria para um jornal, fiz uma matéria, escrevi uma matéria que foi parar no jornal, o jornal publicou um artigo, porque eu ouvia muitas pessoas falando, esse mundo novo, né? Esse novo Uhum. mundo, né? Vem aí um novo mundo. E para mim aquilo era, olha, acabou o vírus e a coisa vai voltar ao normal, não é Sim, possível, sim, né? sim. Mas era um novo mundo, as empresas estão, quer ter sede, todo mundo vai fazer home office e parecia uma coisa que não voltaria ao seu normal nunca mais. Esse era o sentimento da época, né? Sim. Então tudo é novo, você veja, agora a gente faz as reuniões, tudo é novo, e eu fui fazer uma pesquisa de o que é tão novo assim É. e nada era novo. Né? Até o Zoom, que foi a coisa que mais se usou talvez na pandemia, ele tinha 7 anos Já quando a era gente. utilizado Skype, por exemplo, que é mais antigo ainda. Tá? Aí eu, na minha área, né, as assinaturas eletrônicas de contrato, né, tinha, olha, a Já empresa existia, X foi a já. primeira a fazer uma assinatura eletrônica. Uhum. 21 anos ela era regulamentada pelos cartórios brasileiros, né? Sim, sim. Assim, e muita gente que tinha a preguiça tecnológica, né? Exatamente. O avô não tinha nem celular, mas se ele quisesse ver o neto na pandemia, ele tinha que Tinha estar que. com o vídeo, teve que comprar um É. celular para ver o neto pelo vídeo, conversar com os filhos, enfim. Então a pandemia deu uma chacoalhada nesse assunto, mas foi acabar o assunto do vírus e voltou todo mundo para o bar, para o restaurante, para a festa, para Exatamente. o Às vezes casamento, até durante o, né? né? Não, Durante a pandemia. durante, com certeza, mas até quem achava que nunca mais ia conviver, É. né, em grupo, né, Porque foi o medo, né? O o medo medo, do né, mundo óbvio. assustado, tipo, Mas nunca a coisa aconteceu. volta, né? Então eu entendo assim, é fato que a tecnologia afasta um pouco as pessoas e o conforto da casa, do sofá, Sim. com o celular, eu consigo contribuir com alguma coisa, eu não preciso sair daqui, não É. preciso, né? Mas acho que aí é que vem a, a hora que você entra no Rotary é uma coisa e a hora que o Rotary entra em você é outra. É aí que você entende o que é uma ação que você possa fazer, por exemplo, quando eu vou no camp, que eu vejo a formatura dos meninos, né? Nossa, cara. Com aquelas famílias todas Eu lá e tive o aquela prazer do ano molecada passado estar se lá. formando. Eu vou falar para você que eu fui em várias, não é toda vez que dá para ir, por conta de agenda, enfim, Uhum. mas
todas as vezes que eu fui no camp, é impossível que eu não chore vendo aquela molecada se formando. E o sentimento é um sentimento de que eu posso não ter feito quase nada por aquilo. Mas um pouquinho do que eu fiz na minha vida dentro do Rotary tá lá na formatura Com daqueles certeza. moleques, né? Então, Tem a sua esse contribuição sentimento, direta. quem participa de um grupo de WhatsApp doa pelo Pix para alguma Não coisa, tem esse sentimento, né? achando que contribui, não sabe do que nós estamos falando. É. Não vai saber nunca. Exatamente. E eu vivenciando de perto isso, realmente, até esse podcast que nós estamos fazendo aqui, é um encontro que nós poderíamos estar fazendo online, né, como um webinar, por Sim, exemplo, sim. mas estando Podia com estar um em você cada aqui, lugar, né? É diferente. estando aqui, né, a gente consegue extrair mais histórias, ficar exato, mais à vontade, exato. ter esse contato, que eu acho muito importante. A gente também se habituou depois, né, durante a pandemia, na verdade, o pós, né, a gente habituou e se acomodar a ficar em casa, né? É mais cômodo, né? Mais cômodo. Mas realmente tem um impacto total quando você está numa reunião ordinária que nós tivemos aí recentemente na CIS, é totalmente diferente. Você está com outras pessoas, é uma energia É diferente, isso. é uma troca de Acho que o que você experiência. perde quando você está no conforto do online aí, né? Uhum, Do home office, né? Você perde essa energia, né? exatamente. E no nosso caso, ela é uma energia positiva, ela é uma Sim, energia boa, né? com Quando é uma certeza. energia ruim, é bom que você tenha o juízo longo. Mas como são todas pessoas e com energias positivas e boas, aí você sai de lá recarregado, né? Sim, É diferente. com certeza. Além do camp, da formatura do camp, que é algo que te emociona, durante toda essa jornada, experiência, Nilson, alguma, alguma história que te impactou, que você lembra até hoje, alguma coisa que te emocionou, além desse falecimento do seu amigo também que você... Tem muito episódio, mas vamos O lá, vai. mais impactante, aquilo que realmente te Eu toca. consigo lembrar de um que me impactou bastante. A gente tem o projeto Educando com Visão. Para quem não sabe, é o projeto que o Rotary tem, que vai em todas as escolas da rede municipal de Santo André, faz o teste de acuidade visual, seleciona as crianças que não passaram nesse teste e a gente faz um mutirão. Esse mutirão acontece normalmente em um domingo e com voluntariados de todo tipo, tanto os voluntariados que vão lá para ajudar essas crianças a passarem por todos os testes e escolher os óculos, quanto os médicos, enfim, a própria prefeitura que nos apoia muito, cedendo o local onde vai fazer esse mutirão, cedendo os ônibus municipais para que possa pegar essas crianças nas escolas, enfim. E ali as crianças são atendidas e passam por esse processo até chegar na escolha do óculos e a gente entrega depois o óculos no fim. Importante citar que ela Depois de escolhe o 30, ela modelo, a escolhe a cor. cor, modelo, enfim, vê lá, pega a criança no colo, ela É, escolhe e tal. E você vê todo tipo de situação ali, né? Todo tipo de situação. E uma que me impactou muito foi um depoimento. Bom, você vê criança com 9 anos de idade com glaucoma, você vê coisas que de fato são terríveis, né? Mas como que começou isso? A esposa de um companheiro nosso percebeu que das crianças que iam mal no estudo, 10% ou mais delas iam mal porque não enxergavam direito. Não é porque não tinham necessidade de mais educação, mais didática para que a criança se desenvolvesse. Ela não ia bem porque ela não enxergava. Ela percebeu isso, né? Bom, e aí esse projeto nasceu assim. E um dia, a concretização do que ela falou, né? Não sei te dizer quantos programas depois, quantos mutirões uhum, depois, uma mãe, e eu vou dizer aqui as palavras da mãe, porque não são as minhas palavras. Quando colocou o óculos no filho, e o filho passou a enxergar, e direito e tal, e ir bem na escola, o depoimento dela foi assim: eu batia no meu filho achando que ele era burro. nossa. E aí que você percebe que é a dificuldade que chegou até a pessoa, não Uhum. tinha condições de levar ele no médico, não tinha condições de levar ele para fazer um exame, nunca se preocupou com isso. E a gente foi lá e resolveu duas coisas, né? A criança que
parou de Parou de apanhar apanhar e começou a enxergar. e resolveu ela na escola ali, que certamente deve ter se formado, já deve estar Sim, grande já. Então tem muito episódio, Adriano, que o Rotary proporciona que dessas ações sociais que você contribui, né? Porque eu estive lá no domingo, né, ajudando as crianças a sair do ônibus, pingar o colírio, passar pelo médico, e a gente, como voluntário, não tem muito o que fazer além de pegar a criança pela mão, pingar o colírio, levar até o médico. A nossa ação é muito superficial, vamos dizer assim. sim. Mas de alguma forma, na hora que você vê uma situação dessa, você percebe que, poxa, se a gente não tivesse feito isso, se o Rotary não tivesse enxergado esse problema, né? Sim. Quantas crianças estariam ainda aí hoje numa situação difícil, né? Temos depoimentos até de pais que disseram que as notas até melhoraram, né? Ah, Porque achavam que tinha um problema cognitivo, é né? isso. E aí você vê, né? Às vezes a dificuldade, a oportunidade de também, às vezes depender de uma espera do SUS, né? Ou não ter alguma condição O tempo, de você né? ter para pagar um profissional, né? E recentemente também nós tivemos aí uma ação da Odonton Company aqui de Santo André, Aham. todas as unidades que nós temos aqui, que é do nosso companheiro Thiago Arsuf. Nós fizemos um mutirão de higienização bucal lá no Criança Cidadã, né? Então foi feito lá vários exames, né, bucais para essas crianças conscientizarem, né, qual a importância de como escovar os dentes, que às vezes elas nem sabem de como escovar. Ah, sem dúvida. Às vezes não sabem como cuidar, como tratar, Ah, né? E nós tivemos esse projeto. Então, muito obrigado ao Odonton Company de Santo André, Thiago isso Arsuf aí, e toda a Tiagão. equipe da Odonton Company que fez esse trabalho maravilhoso de informação, né? E higienização bucal para essa comunidade que é tão carente, né? E nosso projeto do Criança Cidadã. E que bacana, né? Porque o Tiago entrou no Rotary, na família dele já tinha uma ligação com o Rotary, Sim, né? Tem ainda. E você vê, aí colocou a empresa à disposição, acaba contribuindo com os projetos, né? E o exatamente. Rotary é isso. Ele vai, todo o governo, toda a prefeitura, tem um limite até onde ele consegue chegar, às vezes, por várias razões, né? Às vezes por falta de iniciativa do poder público, Pode às vezes ser. por falta de verba, às vezes por falta de De braço, braço. né? E o Rotary vem exatamente, nasceu assim, com esse foco de ir até onde o governo não Não consegue consegue chegar. chegar e eu tenho certeza, e o nosso prefeito e vice-prefeito, eles têm absoluta certeza. Aliás, vou fazer um comentário aqui que eu acho que cabe, provando que o Rotary não é partidário. Tá. Todos os prefeitos que teve nessa cidade, de alguma forma, entenderam e contribuíram e ajudaram os projetos do Rotary. E o Rotary sempre, sempre contribuiu com as ações da prefeitura. Mas a gente nunca teve um prefeito que virou as costas para o Rotary. Legal. Então não Isso é importa a cor do importante. partido, não importa Do lado A, lado B. não importa. Todos eles tiveram bastante proximidade com a gente e bastante atenção. Até Então, isso. porque, para eles, nós somos uma extensão, né? De todo o Exatamente. trabalho que a cidade precisa, né? Então, o Rotary sempre teve essa contribuição que traz essa importância. O próprio projeto Educando com Visão, ele deu para a gente, às vezes, bastante trabalho na troca de gestão, Uhum. porque quando mudava a gestão de um prefeito para um adversário político, ele achava que o projeto do Educando com Visão era do prefeito Era anterior perfeito. e aí fechava a porta. Não, peraí, isso aí é coisa do prefeito anterior, não sei se nós vamos fazer. Aí tinha Nossa. que ir lá contar, escuta, não é. Assim, a gente conta com vocês, precisa muito da prefeitura, o apoio que a prefeitura dá para a gente, senão a gente não tem sala para atendimento de Exatamente. oftalmologia, a gente não tem o ambiente adequado para receber essas crianças, não temos ônibus para buscá-las nas escolas, né? Exatamente. A gente só oferece o braço, para falar a verdade, aí praticamente, né? E, óbvio, os óculos são doados com os recursos da festa alemã. A gente vai um pouco mais além do braço, Uhum. evidentemente, né? Mas a iniciativa, enfim, se a prefeitura fecha a porta para a gente não tem. Como é que eu vou pegar as crianças nas escolas, né? Exatamente. E liberação também, né? Tem a Ter o liberação acesso disso. às escolas também é A através da Secretaria de prefeitura. Educação tem que estar ciente que a gente vai fazer isso, né? Exato. Enfim, então esse apoio ele é crucial, mas é a prova de que o Rotary sempre é bem atendido e não importa o prefeito que está aí. E o Rotary está aí, fazendo o seu papel, enfim, contribuindo com o que pode com a sociedade de Santo Perfeito. André. Perfeito.
E já te convidaram? Paulo Viriato Correia da Costa é o nome do presidente do Rotary International, que era do Rotary Clube de Santos, Ah, que de esteve na Santos. minha posse. Beleza. E algum convite para ser. Já teve, né? Algum convite para ser governador distrital? Lon- Pretende ter? Longe dos meus planos. Já fui governador assistente Aham, na gestão do Watson, do governador Watson, aham. mas imagina, tá longe, longe, longe dos meus planos isso. Mas não. Por conta de Nem, tempo. não. Olha, Adriano, de novo, assim, ó, é uma honra você receber esse tipo de convite, seja para presidente, seja para ser um diretor do Camp, todo o Rotariano deveria se sentir honrado com um Não, eu estou convite muito desse, honrado né? por ser da Comissão de Imagem Ah, Pública, né? pois é. E a governadoria tem uma relevância absurda, né? O Rotary tem 3 níveis. Bom, você entrevistou o Mário César, Uhum. né? Um presidente de Rotary International, ele tem, eu não sei se ele falou isso, né? Mas ele tem status de um chefe de Estado. Ele é recebido pelos países democráticos, pelo Papa, como um chefe de Estado, né? Perfeito. Normalmente, a Polícia Federal dos países, quando ele chega em um país, ele é recebido com esse tipo de honraria, né? Uhum. Com esse cuidado. Então, não é uma pessoa qualquer. Né? Não é apenas o presidente de uma entidade beneficente. Ele Sim. tem esse peso. Abaixo dele tem uma série de estruturas dentro do Rotary International, mas especificamente, ele é o chefe do governador. Uhum. Okay? Então, presidente de RI, governador. Tá. O governador dirige vários clubes de Rotary. Então, abaixo do governador tem o presidente. Então, entre o presidente do clube e o presidente de RI tem uma pessoa, que é o Uhum. governador. Sim. Né? E, especialmente, se você falar do nosso distrito 4.420, que tem o Santo André Norte tem uma boa relevância no distrito 4.420. Tem. O 4.420 tem uma relevância no mundo, né? Especialmente nas Américas aqui. É um clube, é um distrito que é falado no mundo inteiro pela sua Sim. ajuda, pelas suas Pela sua contribuições, força, né? pela sua força. Então não tenha dúvida mas isso nunca nem chegou perto de mim, esse convite, e tá tudo bem. Mas Não, quer, é não, algo que você não, imagina, almeja? não, não almejo, não é plano, não tá nem, imagina, já tô precisando de férias um pouquinho. Eu brinquei Descansar. com o Pirola quando ele foi indicado, eu fiz uma brincadeira com ele, ele foi indicado para o ano 25, 26, governador, Aham. vai ser o governador 25, Sim. 26, e eu fiz uma brincadeira, eu coloquei na minha agenda, eu falei assim, olha aqui, ó, a época que eu estava prevendo me aposentar do Rotary aqui, eu coloquei na agenda 25, 26. Enfim, mas vamos estar junto com ele aí, vamos Vamos, ajudar no que der. vamos sim. Existe, como você até comentou, né? O momento que você entra no Rotary e quando o Rotary entrou em você. Quando foi esse momento, Nilson? Ó, Adriano, acho que foi assim, no momento em que eu consegui conhecer o primeiro projeto do Rotary, que foi o Camp, e entender o que a gente estava fazendo ali. Uhum. Eu vou te dar mais um depoimento de uma ação, de uma situação que eu vi. Uhum. Uma mãe na porta do portão no portão do Camp. Eu fui lá num dia que estavam se fazendo as inscrições, então abriu, entrou um monte de criança e a mãe na porta, do lado de fora, e eu vou te falar qual era o objetivo dela: tirar uma boca de dentro de casa. Ela queria que a criança entrasse no camp, ela não tinha noção da amplitude do que era o projeto, do que ele poderia fazer pela criança, Uhum. pela família dela, enfim. Mas ele ficando lá, ele tomaria café da manhã e almoçaria no camp. Nossa. E aí é a hora que você fala, esse projeto, ele é muito maior do que, né, do que a gente enxerga, né? Você tá ali imaginando que você deu aula e a criança vai para o primeiro emprego. Não é muito mais do que isso, às Mas você vezes. não tem noção de onde isso alcança, né? De onde chega. Então, Tem- eu tento puxar pela memória, eu acho que ali, sim, eu tive uma noção exata do que a gente estava fazendo e onde eu estava. Uhum. Legal. Que essas situações aqui te colocam num. Pô, pera um pouquinho. Não é a mesma coisa de eu ir
Eu lembro de ter ido já em creche, que eu acho que é um dos lugares mais... Em orfanato, desculpe. Que é um dos lugares que mais te tira do eixo, né? Sim. E, e você vai lá, faz uma ação, volta, tal, né? E você vê o impacto que aquilo tem, mas é aquilo. Você foi ali, levou algo para aquela criança, tal, foi embora e acabou, né? Uhum. Um momento de alegria que você causou ali. Mas aquilo morre ali, né? Aquele impacto do que você fez morre ali, né? Foi lá, fez, a criança ficou feliz, tá, você foi embora, não levou a criança embora e acabou. Ficou Só para nisso. tua causa, vamos dizer assim. E um dia, em um momento, tudo bem, tem o seu valor. Mas quando você vê que você faz parte de uma entidade, que de alguma forma a gente está aqui, estamos conversando, estamos trabalhando para a festa alemã contribui com o campo está lá, é autossustentável, eu não estando lá, eu Uhum. estou fazendo parte de uma entidade que cuida de tantas crianças lá com impacto nesse nível, né, com esse tipo de abrangência. Então, histórias assim tem uma infinidade delas. Não saberia, acho que a gente não terminaria esse podcast Sim, com esse ano certeza. Falei para você, se eu 30 fosse anos. lembrar, se eu fosse lembrar de todas elas, de todos os Aham. projetos, de todas as coisas que a gente faz. Sim. E Adriano, desde as coisas mais simples que o Rotary faz, quando o Rotary Santo André enxergou o projeto do McDonald's, Dia do McLanche do Dia Feliz, do né? McLanche Feliz, que esses recursos todos iam para a Fundação Ronald McDonald's, e ela é que decidiu o destino disso, e o Rotary Santo André enxergou isso e foi lá pedir, tá bom, a gente vai te ajudar, mas assim, deixa o recurso aqui e a gente destina para um projeto aqui, na cidade, né? Uhum. E aí assim nasceu a Casa Ronald McDonald's, né? Sim. Um projeto que o Rotary Santo André encampou e todos os outros clubes apoiaram. Qual a nossa função? Você vai na fila do McDonald's e diz para o cara, come um Big Mac. Uhum. Porque tem gente que é impactado pela campanha, vai no McDonald's, vê o que está na publicidade, está na TV, está aqui, está ali, e não compra o Big Mac porque ele gosta Do outro do outro lanche. lanche. E o Sim. que, que ele contribuiu? Nada. O que, que a Nada. gente faz lá na fila? Orienta. Olha, mas eu não gosto. Então, mas você não vai contribuir, tá? Então compra e doa para alguém. É? Então, o mínimo que a gente faz ali é aumentar as vendas e com isso a gente aumenta a arrecadação. Mínimo. Esse é o mínimo Sim, do. sim. Tem outras ações que a gente faz, a venda do ticket, de alguns acessórios, enfim, que ajudam na contribuição para essa campanha. Então, é isso. São nesses momentos que você entende a importância, que aí você entende de fato que o Rotary está em você, né? Não é É, a sua data uma das aniversário. histórias também, o Orestes, que também já esteve aqui, né? Nós já gravamos o episódio com ele, não sei se já foi ao ar, se não ainda irá. É, ele conta que na infância dele, até os 14 anos, em média, 14 desses anos, ele nem sabia o que era o McDonald's. Pois é, E quando ele foi presidente do Camp, em pois é. 2021, no dia do McLanche Feliz, ele comprou 80 lanches e distribuiu no Criança Cidadã, para as crianças lá. Tem Então, história, Adriano, assim, essa. é que você vai falando, vai me puxando pela memória. A gente teve um companheiro, quando eu fui presidente, tá, ele se afastou do Rotary por problemas de saúde, né? Chama Paulo Cano. Conheço. Ele é oriental, japonês, pouco falava, tímido. E quando eu fui presidente, eu deixei uma função para ele. Ele era recentemente admitido no clube, pouco tempo de clube, não me lembro quanto, mas pouco tempo. Eu deixei uma função importante com ele que foi, ó, cuida do McDia Feliz. É o que eu preciso de vocês. Quando chegar a hora, Uhum. você cuida dessa campanha, precisa vender ticket, precisa engajar a turma, precisa fazer esse assunto funcionar e tal. E larguei. Eu vou confessar para você que eu tive até críticas. Poxa, como é que você coloca um negócio tão relevante Uhum. assim? Ele é tímido demais, capaz de ele não conseguir levar isso adiante. Tá bom, vamos. Se não levar, a gente vê o que faz. Tá? Eu vou te falar o que aconteceu. O nosso clube vendeu mais tickets do que todos os clubes do ABC somados. Nossa. Eu não estou falando de Santo André. O Paulo, ele fez a venda de tickets mais do que todos os Rotary clubes do ABC somados. Ok? Nossa.
E aí ele foi fazer o depoimento dele um dia, agradecendo a gente, né? Olha, obrigado por vocês terem me dado essa oportunidade e tal. E contou a história de vida dele. Que eu acho que nem é o caso de eu contar aqui, mas contou a história dele de vida que na essência foi assim, os pais com falta de dinheiro doar, sabe o que é você tocar a campanha de uma casa e falar, olha, fica com um filho, fica com outro, porque não tinha condições de criar. Essa é a história do Paulo. Sim, Eu estou contando aqui porque ele falou isso sim, publicamente, sim, né? sim. Não foi... E ali ele teve a oportunidade de devolver um pouquinho do que fizeram por ele, é isso, né? Legal. Então, o Walter tem um impacto na vida das pessoas que não tem limite para o assunto, né? Uhum. Tem um monte de história aí que se a gente for contar, do Orestes é uma das Sim, histórias mais bonitas que a gente tem dentro sim. do clube, né? É a prova de que o clube funciona. O Orestes é a prova de Exatamente. que o clube funciona. Aos que a gente chorou Ah, aqui. pega a criança, põe no campo e se forma, vira um profissional que vira um rotariano. É um... E a Thaís, que é um exemplo também, que é filha da copeira hoje lá no Criança Cidadã, Que que foi do foi Criança do Criança Cidadã, Cidadã, do foi pro camp. camp e É hoje isso. ela atua Ah, na área profissional, bem é isso sucedida e aí. tudo mais. É É, cada história que realmente eu tô me controlando aqui para não chorar, mas tá tudo bem. eu também já dei umas lacrimejadas, mas o pegando esse gancho, né? O que seria do Nilson, da vida do Nilson, se não fosse o Rotary na sua vida? Essa Vamos lá. pergunta eu tive um insight através do Marçaioli. Ele Ó, falei, peguei esse insight dessa pergunta e eu gostaria, vou fazer agora para Leandro, todos eu os vou dizer para entrevistados. você assim, especialmente para mim, né? Eu não sei o que seria da minha vida sem amigos. Eu criou um grupo, eu tô nele. Pronto, acabou. Eu não tô falando de WhatsApp. Tá. Tá? Eu faço parte de uma série de outros grupos que é, eu não sei o que seria a minha vida de fato se eu não tivesse amigos. E todos eles, sem exceção, têm um cunho que em algum momento vai tratar de alguma coisa, de alguma ação beneficente social. Tem que estar ligado a isso de alguma forma. Uhum. Não é só o grupo de um. Tem os amigos da escola, amigo de faculdade, amigo disso, amigo daquilo, tal, que a gente sempre tem aí um encontro ou outro. Tem um grupo de colégio que era a cada 10, agora já está a cada 5 anos. Uhum. E os encontros, enfim, mas especialmente os grupos que você tem essa afinidade, que você consiga estar junto, que você consiga estar próximo, e especialmente com ações bonitas como o que a gente faz, é o que me prende. Então, eu diria para você assim, eu não sei. Se não fosse o Rotary, seria alguma outra coisa, é o que eu consigo te Entendi. falar. Legal. Boa Mas resposta. certamente Boa resposta. seria algo. Não, não acho que seria uma vida diferente. Ela seria essa mesma, mas de alguma forma ligado a alguma outra entidade. Isso eu não tenho dúvida. Perfeito. Porque eu acho que é isso. A gente não é possível que a gente passe por esse mundo aqui e não deixe algo, né? Um legado, Um né? Pelo legado, né? menos uma marca, Algo. né? Mesmo que não apareça, mesmo que não. É como a gente sempre diz, o Rotary ele não quer ser reconhecido de uma maneira por egocentrismo ou por vaidade ou por confetes, né? Vamos dizer o termo O popular. Rotary teve Não. muita dificuldade, né, durante muito tempo, porque levou isso muito a sério. Isso também foi um erro. Né? Uhum. Muita gente tomou a vacina da polio sem saber que o Rotary estava envolvido nesse assunto, né? Inclusive agora, na pandemia também. Inclusive agora. Então, isso também, não dizer o que o Rotary faz, também foi um erro. Né? É um pouco diferente do que a gente aprende na educação religiosa, de que o que dá a mão esquerda não sabe a direita, mas não é disso que se trata. Mas eu acho que o Rotary tem a relevância de algumas coisas que se as pessoas não sabem, é o nosso papo do início aqui, né? Com com a nossa amiga, dizendo eu achava que o Rotary fazia apenas os marcos nas praças, né? É, As pessoas não entendem. Mas por que não entendem e não sabem? Porque não divulga, não conta. Tá? exato. Então é um erro. É um erro porque talvez se as pessoas todas soubessem o que é e a magnitude que é o Rotary e o seu propósito, provavelmente ele se interessaria em participar. E não há nada de errado em querer ser rotariano. Sim, Né? não? Vai demonstrar o interesse
E tá aqui o nosso governador Pirola, ele demonstrou o interesse, Uhum. né? Eu sou orgulhosamente o padrinho Padrinho dele, dele. mas ele demonstrou interesse em participar. Tinha um Sim, leve conhecimento do que era o Rotary por conta do intercâmbio da filha e tal, mas um conhecimento superficial, mas sim. demonstrou interesse em conhecer. E Uhum. aí, tá aí, virou um rotariano tão Governador. bom que virou governador. Tá? E é um ser iluminado, né? E Ah, eu tenho uma Pirola. enorme gratidão, né, pelo Marco Pressinotti e por ele, meus dois padrinhos, né? Eu tenho Ah, dois padrinhos no Rotary, né? Que é o Marco Pressinotti, aham. inicialmente, o Luiz Antônio Pirola, que é o próximo governador. Ambos padrinhos, ambos puxam minha orelha Ah, e me ajudam e duas constantemente pessoas do bem. iluminados, Ah, realmente. O Marco, eu tive uma relação quase 3 anos com ele, né? ah. Então a gente pegou uma amizade Você bem trabalhou legal. Eu na trabalhei comunidade. com ele. Aham, E era um trabalho leve, uma parceria leve, né? Porque eu aham, entregava resultado, era muito aham. bom no que eu fazia, né? Aí, Marcão, fica a dica. Hashtag É, fica a dica. ele tem saudade até hoje, você acredita? Às vezes, esporadicamente, quando eu visito, às vezes lá ele chora, se emociona, me abraça. Mas assim, e eu via que realmente o Rotary pra lá, Rotary para cá. E aí eu fazia uma pergunta pra ele, né? E eu faço pra todos os convidados aqui, né? Na sua concepção, né? Numa experiência de 30 anos, né? Pra gente ir concluindo aqui. Na sua concepção, se você pudesse explicar, né? O que é Rotary, Nilson? Vamos lá. Rotary é a junção de um grupo de pessoas com competências diferentes. Isso é uma essência do Rotary. Você tem que ter. Não é um grupo de advogados, não é um grupo de publicitários, não é um grupo de contadores. Quanto mais diversidade de experiências você tiver, melhor. Que se juntam para fazer o bem para a sociedade. Então, essa é a essência do Rotary. Quanto Legal. mais pluralidade de pessoas você tiver, de competências diferentes, melhor os projetos vão sair. Com certeza. Né? Então, um exemplo clássico, vai. Então, o Rotary é isso, exatamente isso. Essa junção de pessoas com competências diferentes Pessoas em ação. e que vão lá fazer uma ação social naquilo que a gente já comentou, que é onde o governo não consegue alcançar, onde o governo não chega, onde ele não chega. Uhum. Isso é o Rotary. E se você pensar que isso nasceu assim em 1905 com 4 pessoas e hoje é 1 milhão e tanto de gente com a mesma estrutura, com o mesmo regimento, com a mesma forma de agir, em mais de 200 países, né? Com a É força que tem, uma. né? Imagina que a gente aqui tem uma ideia e que essa ideia, alguns anos depois, vira isso. É um negócio que você tem que respeitar, né? É, com certeza. Como é que chegou nesse nível, né? Ah, então, o Rotary, para mim, é isso. Ele é uma força muito grande que ampliou demais os seus limites, né? Até onde ele chega. O Mário César fala uma coisa que eu acho bacana de você enxergar, né? A ONU enxerga o Rotary como um parceiro importante, porque o que ela quiser fazer, que precisa chegar no mundo inteiro, o Rotary já está lá, Uhum. né? Essa capilaridade, Exato. né, que ele tem, ele deve ter comentado isso aqui com você na entrevista. Chega muito rápido, é uma ação que ela se movimenta de um jeito muito rápido no mundo inteiro. E até em países que às vezes não conversam muito um com o outro, né? Sim, e a gente está lá promovendo a paz, né? Tá Tentando lá, intermediar. exatamente. Inclusive, estamos ativos na guerra entre Olha, Ucrânia você e falou uma Rússia, né? coisa aí, me remeteu mais a uma. Não sei se dá tempo ainda, Dá, como é que a gente claro. está aqui, Claro, claro que dá. mas eu entrei no Rotary lá, tinha um dos objetivos do Rotary, que está escrito, ó, o Rotary Objetivo a Paz Mundial. Sim. Para mim, uma utopia, né? Num Aham. determinado momento, quando eu entrei, tá bom, paz mundial, tá bom. E aí, eu fui na minha primeira conferência do Rotary, ok? Conferência distrital, que foi em Águas de Lindóia. Uhum. E aí, tô lá, entra em uma das apresentações, entra um grupo de
intercambistas, ok? Os que estão durante o ano rotário e tal. E tinha uma quantidade expressiva de intercambistas em todos os clubes do distrito, tem lá alguns, né? Chuto aí que deveria ter uns 30, 40 intercambistas, ok? Uhum. E eles fazem, cada um uma apresentação do seu país, caracterizado, etc, etc. Depois fazem uma apresentação, ou fizeram, né? Pelo menos naquela oportunidade. Então, cada um se caracteriza o que lembra o seu país, né? E no fim fazem uma apresentação em conjunto. E ali eu vi uma menina que era do Japão, do lado de um menino que era dos Estados Unidos, e que se você retroagir um pouquinho no tempo, dois países que se degladiaram em Uhum. guerra, Hiroshima, né? Nagasaki, né? Bomba Um atômica. alemão de um lado de um outro que era judeu, e eles estavam ali todos amigos, todos interagindo e fazendo uma apresentação em conjunto, e o que foi o passado um dia ficou no passado, né? Exato. E ali é um pequeno exemplo do que você pode imaginar assim, o Rotary está promovendo a paz mundial, né? Porque essa molecada Exatamente. estava lá e não tinha nada a ver com o que já aconteceu um dia no mundo. Então, ele está assim, promovendo uma paz mundial e ali você entende que não é uma utopia não, né? É uma É realidade algo que. difícil, Mas é mas é possível. possível. Sim. É maravilhoso. Inclusive, estamos ativos lá na guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A gente é um dos nomes, dos cargos lá à frente, tentando Exatamente. intermediar, né? É isso aí. Enfim. Wilson, alguma pergunta de todas as entrevistas que você já fez, né? Ou algumas falas que você já teve que fazer como presidente, né? Inclusive na sua posse, né? Aham. Alguma pergunta que nunca te fizeram, mas que você gostaria que fizesse e de responder. Meu Deus, assim, de bate pronto, eu preciso pensar. Alguma pergunta que nunca me fizeram? Nunca te fizeram, mas você gostaria de falar sobre o que você gostaria de responder. Pô, você devia ter me preparado para isso, Adriano. Deixa eu pensar. Não sei. Não sei se tem alguma coisa específica assim que eu gostaria de ter respondido. Eu falo muito. Uhum, Eu não, enfim, acho que não tenho dificuldade de me expressar com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto. Eu acho que não tem nada que eu nunca tenha dito ou respondido, Adriano. Não tem do que eu conheço, do que eu vivi, do que eu sinto dessa participação em Rotary, de todas as funções que eu tive. De fato, não tem nada que eu não tenha conseguido me externar de alguma forma. perfeito. Ainda mais por ser publicitário, né? Então É, tem que. não sei, eu acho que eu nunca tive essa dificuldade, nunca me perguntaram tal coisa. Se me perguntasse, eu teria dito. Acho que não consigo ter, não tenho nada guardado que eu poderia falar, Uhum. pô, alguém me deu a oportunidade, Sim, sim. agora eu vou dizer. Acho que eu fui sempre muito expansivo, não Você se tenho considera nada. realizado atualmente em todos os âmbitos profissionais, pessoais da sua vida? Sim, E o Rotary teve uma sim, contribuição significativa com sim. isso. Eu vou te falar até mais um episódio aí, então, vai. Quando eu entreguei a minha primeira gestão, como presidente, né, e eu já estava ali me sentindo um profissional absolutamente realizado e feliz por ter cumprido uma gestão como presidente de Rotary. E eu tinha um grande amigo que eu tive um desentendimento com ele, comercial, pessoal, enfim, e que a gente se afastou um pouco. Um pouco não, bastante. E ele veio, não era do nosso clube de Rotary, ele veio na festiva de transmissão e posse. Né? E ficou no fundo lá. Eu vi que ele estava lá, tal, já no fim, meio acabando, tal. E eu pedi para chamar ele lá e dei um abraço nele. Legal. Então, e ali acabou, a coisa voltou, tal. Então, a realização sua, ela chega no nível que assim, cara, não tenho nada que me prenda, nada que me deixe triste. Aí a única coisa que estava me deixando triste era saber que ele estava ali e que eu podia resolver isso, né? Então, acho que Exato. isso explica um pouco. É Boa. assim que eu me sinto hoje, absolutamente realizado, não tenho nada que
Tem muita conquista pela frente ainda, né? Eu tenho grandes desafios aí, eu estou com um empreendimento novo, com uma empresa nova, relativamente nova, recente. Quiser, inclusive, falar sobre, fazer um pitchzinho pra gente divulgar. Imagina, só para dizer que você tem muito desafio pela frente. Uhum. É uma incorporadora que a gente montou para construção, prédios, né? Então, estamos fazendo alguns já. E, então, tem muito desafio ainda pela frente e uma realização para daqui a um tempo eu falar, sim, Sim, hoje tenho bastante ainda, né? Conquista para uma nova realização. ser governador distrital. Não, isso aí eu já dei o recado aqui, meu nome, quando põe na lista eu tiro. Mas apoio. Se alguém se candidatar, eu apoio. Perfeito. Wilson, muito obrigado pela sua Imagina, cara, presença. eu que agradeço. Foi um Parabéns prazerzaço. mais uma vez aí. Que agradeço, gostaria de agradecer aqui o seu tempo, né? E como eu falei, para mim é uma honra ser um novo de Rotary e estar com grandes personalidades e aprendendo todos os dias. Eu agradeço aí a oportunidade. Para mim, além da gente ensinar pessoas e tirar dúvidas, né, das pessoas que estão nos assistindo, eu tô tirando muitas dúvidas aqui, aprendendo cada dia mais com cada participante que aparece aqui. Então, você contribuiu demais com isso. Então, eu gostaria de agradecer ao estúdio LV45, esse estúdio maravilhoso onde a gente grava o Rotary Talkcast do Rotary Santo André Norte. Gostaria de agradecer ao nosso patrocinador master, que é a ID Create Marketing e Vendas, estratégia de marketing de conteúdo e vendas para o seu negócio. Estruturar a marca, branding, então é uma agência especializada nisso. E agradecer também. Se você quiser ver o nome da sua empresa aqui na telinha, se você quiser ver a sua empresa sendo citada aqui, a descrição do que você faz, do que você vende, né? Seja um patrocinador do podcast, do Rotary Talkcast do Santo André Norte, todo o patrocínio investido no nosso canal no YouTube, aqui no Rotary Talkcast, vai ser revertido para todos os projetos que nós temos. Bacana. Tá? Então, se você quer ser um patrocinador e se engajar com as causas sociais, tá aqui o QR Code na tela também, no link da descrição. Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, aquele que tem dúvidas sobre o que é Rotary, né? Aquele que queira talvez se voluntariar a fazer parte do nosso clube também, encaminhe esse link para ele. Curte, comenta, compartilha, ative as notificações. E em breve teremos um novo episódio com mais conteúdo, com mais informação. Caso você tenha alguma dúvida, comente, deixe nos comentários aí o que você gostaria de perguntar para algum dos participantes que estiveram por aqui ou os que virão ainda para dar mais informação para a gente. Tá ok? Muito obrigado a todos, até o próximo episódio.